Obrigado, doutor Jairo. É uma honra estar aqui. Eu confesso que tive uma grande dificuldade em aceitar o convite, porque estou num momento de vida que aquelas fases que a gente de vez em quando até esquece que tem que respirar. Que eu estou no final do meu doutorado, com um filho pequeno, então naquela fase de vida mas eu não pude recusar o convite do Dr. Gebran, porque realmente acredito que essa é uma oportunidade única para a gente conversar sobre um instituto que vem de maneira definitiva, na minha visão, se estabelecendo no Brasil, mas que isso não tira a necessidade de nós questionarmos e refletirmos sobre ele. Então, eu queria agradecer ao Dr. Gebran, realmente é uma honra estar aqui presente, eu não pude recusar o convite e aceitei, realmente em razão da importância desse evento. Queria agradecer o Dr. Jairo pela presidência da mesa, em nome de quem eu cumprimento todos os demais presentes. O Dr. Januário, que me precedeu, é uma pessoa com quem aprendi grande parte do que eu sei de colaboração hoje, porque aprendi com o Dr. Januário, não só pelo exemplo de procurador, de dedicação que ele tem ao Ministério Público, mas assim como pessoa, um exemplo de pessoa leal, honesta e dedicada à instituição. Ele sempre fala isso, de que está no fim da carreira, eu nunca acredito. Ele me falava isso no começo da Lava Jato, e até hoje ele está aqui, então eu tenho certeza, Januário, que você vai continuar fazendo muito pelo Ministério Público e pela sociedade, como você sempre vem fazendo. Essa oportunidade de estar aqui também é um momento de rever queridos amigos, o Douglas, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, como assessorando o então Procurador-Geral Rodrigo Janot, e trabalhar na Operação Lava Jato, na investigação de políticos, Dr. Trace, com quem trabalhei em várias oportunidades, Dr. Luciano Feldens e tantas outras pessoas com quem a oportunidade de reencontrá-las realmente já valeria a pena ter aceitado esse convite. Bem, como o Dr. Gebran disse, isso me marcou muito num evento que estivemos presentes há alguns meses, ele falou, essa é uma oportunidade para nós conversarmos destituídos de nossas togas e de nossas becas. Realmente esse debate acadêmico ele produz muitos frutos para todos nós, porque essa oxigenação de pessoas que têm visões diferentes, que apresentam pontos cegos, isso faz com que o Instituto ele ganhe um amadurecimento muito importante e essencial nesse atual contexto que nós estamos. Bem, minha apresentação, eu tentei, tive uma grande dificuldade, confesso, em saber o que vou falar para pessoas com tamanha bagagem nesse tema, e depois de tantas pessoas já capacitadas tendo falado, o Douglas, o Dr. Três, tantas pessoas que já falaram do Instituto, o Gustavo, o Badaró, então eu realmente pensei bastante, conversei com o Januário ontem e eu pensei em fazer uma apresentação em duas partes. A primeira é tentar fazer uma colocação do Instituto e dar um passo atrás. Não entrar diretamente no Instituto, mas em que contexto que a colaboração premiada se insere. E depois falar da análise da orientação conjunta e dos valores que a orientação conjunta busca tutelar. Algo que o Januário já falou bem, que eu vou só alguns pontos que eu quero mencionar. A primeira coisa é, precisamos de uma colaboração premiada? Isso me parece que é algo induvidoso, de que a colaboração premiada veio para ficar. O aumento da dificuldade, das técnicas de investigação, da terceirização da lavagem, da complexidade das condutas criminosas. Esse é um exemplo que vocês podem ver na lousa, de como era estruturado o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, do dinheiro saindo do pagador para chegar até o destinatário final. Então, olha quantas camadas de offshore e de empresas em paraísos fiscais o dinheiro passava. Para fazer uma investigação, eu diria que é praticamente inviável nós conseguirmos fazer uma investigação sem ter alguém de dentro que nos permita nos dar um conhecimento qualificado. E mesmo assim é difícil investigar. Mesmo tendo o auxílio do colaborador, muitas vezes é difícil. Então, me parece que a colaboração é essencial na investigação de crimes graves e crimes difíceis, de crimes, especialmente crimes de colarinho branco, em que houve um crescimento da complexidade das investigações. Esses slides ficam à disposição para quem tiver interesse, tá? Eu vou falar de um tema que todos já falaram, que a colaboração premiada é um negócio jurídico, menciono eu o HC 127.483, para a gente apenas começar a nossa conversa. A ideia de que ele é um negócio jurídico, todos devem ter falado, mas me parece que é importante a gente perceber que ele é um negócio jurídico, mas em que ele é motivado por causas diversas. A acusação
tem uma motivação e a defesa tem outra. A causa, que no direito privado, a gente acaba tendo, infelizmente ou felizmente, tive que retomar meus livros do Orlando Gomes, que eu pensei que eu fosse tiver jogado da faculdade, né? Jogar fora, nunca mais direito privado, passei no concurso, vou queimar. E a gente teve que voltar nisso, né? Porque, na verdade, essa ideia de negócio traz toda essa ideia de autonomia da vontade. Mas qual é a causa? A motivação para acusação é um meio de obtenção de prova. É uma forma de obter provas especialmente aquelas provas que estão protegidas pelo princípio do nemo temnetur sede tegere. Então vamos lá, o acordo de colaboração, ele é o instrumento, o meio de obtenção de provas, e ele nos traz diversos meios de prova. Então o acordo em si é um meio de obtenção que por meio do acordo escrito, esse é o meio de obtenção de prova, nós vamos ter vários meios de prova, seja o depoimento do colaborador, os extratos bancários, gravações, esses são os meios de prova. Meios de obtenção de prova, meios de prova. Então o instrumento colaboração premiada, ele é um meio de obtenção de prova para nos permitir alcançar outros meios de prova. Eu costumo fazer uma metáfora de que o acordo, ele é uma chave que nos permite alcançar o baú, as provas que estão dentro de um baú protegido pelo princípio do nemo temnetur sede tegere. Isso é importante para a gente perceber que o que atinge os delatados. Eu não gosto da expressão delatados, já faço essa ressalva, né? Porque traz a ideia de traição. Mas o que atinge as pessoas, o que atinge os terceiros são os meios de prova. E não o meio de obtenção de prova. Ou seja, a chave não é isso que atinge, não é o acordo que atinge os terceiros, e sim os meios decorrentes. Isso é importante para justificar que os terceiros não têm direito de impugnar o acordo, porque isso não o atinge. O que o atinge são os meios de prova decorrentes daquele meio de obtenção. Então é importante porque isso veio assentado. E para a defesa, ele é um meio de defesa. Então, me parece inconstitucional, inclusive, qualquer tentativa de se limitar à colaboração para réus presos, porque isso é um meio, uma estratégia defensiva. Para o advogado, pode ser a melhor estratégia para determinado caso. Às vezes as provas são robustas, a condenação parece certa, então nesse caso pode ser uma melhor estratégia a defesa. Então, quais são as consequências de ser um negócio processual? Primeiro, não pode ser imposto para ninguém. É um negócio. Segundo, não pode ser padronizado, não é um contrato de padrão. É um contrato em que há cedências recíprocas entre as partes para se alcançar um objetivo. Terceiro, não atinge terceiros. O que atinge os terceiros são os meios de prova. O acordo em si, ele é personalismo, é o princípio da relatividade dos contratos, que se aplica aqui também. O que atinge o terceiro são os efeitos, os meios de prova, e esse sim a defesa dos atingidos vai ter oportunidade no contraditório de atingir. Outra questão, não pode ser impugnado por terceiro, foi o que eu disse. E não pode se descartar a autonomia da vontade. Isso é muito importante. Se é um negócio processual, essencialmente você tem que trazer a autonomia da vontade para dentro do processo. E isso me levanta, ainda com determinados limites, a questão de um novo modelo de justiça criminal. Nós temos que pensar e perceber e constatar que a colaboração premiada ela não pode se inserir dentro de um modelo de justiça tradicional, de devido processo tradicional, de devido processo em que as partes estão em posições antagônicas. Esse devido processo, esse modelo clássico de justiça penal, em que o processo penal é um instrumento para aplicação da lei penal, em que se busca a verdade e tem o devido processo com todas as suas garantias clássicas, esse modelo não serve para o modelo consensual, que é aquele que deve ser estruturado e baseado sobre o devido processo consensual, que abaixo dele está o quê? A autonomia da vontade. Então me parece que nós temos que pensar mudando o shift, fazendo um shift mental, fazendo uma mudança na mentalidade. E isso é uma tendência mundial do devido processo consensual, de haver acordos no processo penal. Isso é uma tendência mundial. Há um artigo do Máximo Langer, que é um argentino radicado nos Estados Unidos, que tem artigos fantásticos sobre esse tema, em que ele vai estudar, e ele tem um artigo que ainda está no período, chamado Administrativização da Justiça. Ele mostra que há uma tendência em mais de 60 países em haver acordos e punições fora do processo, porque o processo não dá conta. Isso é uma tendência mundial, o processo não dá conta. Então veja, esse é o que ele chama de... Ele fez uma pesquisa fantástica em que ele vai estudar vários países, ele mostra a chamada taxa de condenação, Rate of Administration of Criminal Conviction, vocês viram que o meu inglês é fenomenal. Então, a taxa de administrativização, ele calcula como o percentual, o número de casos em que você divide o total de condenações obtidas por meios de mecanismos que evitam o processo.
pega o total de processo, de condenações que você não usou o processo, e divide pelo número total de condenações. Então ele chega a uma taxa de administrativização, taxa que se usa esses modelos convencionais. E o que eu queria chamar a atenção para vocês, olha os índices. Argentina, 65% dos casos são resolvidos por consenso. Austrália, 94%, Bulgária, 52%, Chile, 49%, 80% e mais de 90%, Colômbia, 45%. E vai olhando, olha, Estados Unidos, Nova Zelândia, 98%, Israel, 95%. Suíça, 79%, Estados Unidos, 97%. Isso mostra que é uma tendência mundial a ver o processo, a vontade dentro do processo, o espaço de consenso. André, mas por que você está falando disso em relação à colaboração premiada? Veja, eu estou falando aqui de consenso no processo, de novo modelo de justiça baseado no consenso. Esse modelo, ele poderia ser dividido em dois grandes instrumentos dentro desse modelo. Tem um modelo que é aquele baseado com uma técnica, os acordos, a vontade como uma técnica de simplificação do processo. Você diminui uma fase ou evita totalmente o processo. Qual que é o objetivo disso? Constata que não dá para ter devido processo legal com todas as suas garantias para todos os processos. É impossível você ter um processo com todas as suas garantias para todos os casos. Essa é uma realidade que todos esses países estão reconhecendo. O objetivo é o quê? Então é você evitar o processo. Essa é a finalidade desses mecanismos que eu chamo aí de técnica de simplificação e de abreviação processual. Inclui Lei 9.099, transação, suspensão, patenteamento italiano, e assim como todas as técnicas de outros países, cada um com o seu nome prevê. Mas ao lado dele tem o acordo de... O primeiro também está o plea bargain, está nessas técnicas, o plea bargain está nessas técnicas de simplificação. O plea bargain não é um acordo de colaboração. Isso que eu queria chamar a atenção. O plea bargain é um acordo para evitar o processo. Tá? Assim como o procedimento sumaríssimo no projeto de Código de Processo Penal evita o processo. Então, na verdade, o que está previsto no projeto do Moro, basicamente, aqui é o plea bargain, para evitar o processo e você poder dar atenção devida para aquilo que é relevante. Então, e aqui está também a resolução 181 de 2017 do CNMP, que trata dos acordos de não persecução. São técnicas para você evitar e desafogar o judiciário. Tá. E ao lado deles tem um acordo de cooperação, que é aqui como um instrumento de investigação. O que você quer? Uma investigação mais eficaz. Aqui, então, veja, a colaboração se inclui dentro desses acordos de instrumentos de investigação. E aqui, então, se a gente pensar qual que é o primo do acordo de colaboração, não é o plea bargain americano. E por isso que a gente não pode aplicar as regras do plea bargain para o acordo de colaboração. O primo do acordo de colaboração é o Cooperative Agreement. Mais uma vez, meu inglês dando show. E Cooperative Agreement, ainda junta com o inglês, com o meu sotaque de Franca, que eu sou francano. Eu lembro que eu estava em Moçambique, num curso em Moçambique, né, eu falei, agora sim, né, estou em casa, né, falando português, né. Perguntei, onde que é o mercado municipal? A hora que o cara respondeu em inglês, eu vi que o meu português realmente é... Vezes, ó. E por que é importante essa questão do... Querido Maurício, tudo bem, meu amigo? Por que é importante a gente pensar nesse novo modelo de justiça penal? Um modelo de justiça consensual. Então, esses dois ramos estão dentro dessa ideia de modelo de justiça consensual. Os acordos para evitar o processo e os acordos como instrumento. Porque nós não podemos cair na tentação de tentar transplantar os princípios do devido processo penal tradicional para esse marco regulatório novo. E isso é muito importante. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eles não vão dar respostas adequadas. Se tentar aplicar os princípios do devido processo tradicional para o modelo consensual, você não vai alcançar respostas adequadas. Segundo, e mais importante, se você tentar fazer isso, vai ser uma aplicação à força, porque que você traz o risco de corroer essas garantias que foram estabelecidas com muito suor e sangue ao longo de séculos para o processo penal. Então, na minha visão, isso que eu queria, quando eu falo dar um passo atrás, é a gente perceber que, na verdade, nós estamos diante de um novo modelo de justiça. Um modelo que é diferente, que tem que ser pensado diferente, que você tem que ter estruturas normativas e principiológicas diferentes. Ficou ruim para ver, desculpem, mas isso está num artigo que eu escrevi. Quem quiser, fique bem à vontade para me mandar um e-mail, que eu escrevi um artigo num livro escrito, organizado pelo Peer e pela professora Maria Tereza, em que eu falo justamente da legalidade, dos benefícios. Eu faço basicamente essa ideia de necessidade de um novo modelo, e eu apresento essa
tabelinha em que eu tento mostrar que isso impacta não só nos princípios fundamentais, um é o devido processo legal tradicional, o outro é o devido processo consensual, no modelo publicista é o tradicional, o outro é um publicista mitigado pela autonomia da vontade, é lógico que não é uma autonomia da vontade sem limite, mas ela tem a autonomia da vontade. O princípio da legalidade, ele é estrita no litigioso, ele é combinado com a autonomia da vontade no modelo, nesse novo modelo, embora você tenha que ter safeguards, a gente vai ver isso um pouco adiante. A função do juiz tem um muito maior protagonismo no processo tradicional e menor protagonismo no sentido de que ele não tem uma participação tativa, mas ele tem uma função essencial, que é uma função de proteção dos direitos fundamentais, e isso é muito claro em todas as decisões da necessidade e da importância do juiz fazer esse controle. Então não é um captus diminúcio, é só uma mudança. Não significa que o juiz tem menos importância, não. Ele só tem uma função diferente nesse novo modelo. A postura das partes é diferente, em uma é antagonismo, a outra é de convergência. A postura do imputado ele não pode ser obrigado a colaborar, que ele na verdade, auxilia na investigação. E a possibilidade de negócios e acordos é muito mais ampla num processo do que no outro. Então, basicamente, numa visão bastante geral, essa seria a ideia desse novo modelo de justiça que eu queria deixar para vocês para reflexão. Eu realmente aqui, é só para a gente tentar buscar, eu acho que até o objetivo do curso é esse, pensar em soluções para esse instituto. Me parece que as soluções partem por essa premissa. E agora uma segunda parte que eu falei, de falar dos valores da orientação conjunta. O Januário já tratou com maestria, ele é quem realmente foi o tutor e o grande organizador dessa orientação conjunta número 1, e ele falou com muito mais propriedade do que eu vou falar sobre isso, mas eu queria só mostrar que, na minha visão, a gente poderia fazer vários tipos de análise, mas na minha visão, a orientação conjunta número 1, ela busca 3 valores essenciais. Primeiro, se preocupa com a eficiência do instituto. E quando a gente fala em eficiência, a gente está preocupado com o objetivo. Essa é a ideia de eficiência, algo que tem aptidão de alcançar um objetivo. Qual é aqui? Ser um instrumento de busca da verdade, mas sem que seja um instrumento de condenação de inocentes. Ninguém quer isso. Isso não é um instrumento eficiente que condena inocentes. A gente quer a condenação de pessoas que praticaram crimes graves, e o instrumento ele busca auxiliar nessa investigação. Ele também tem preocupação com a garantia do colaborador, a orientação. E aí, especialmente no que o Januário falou da questão da segurança. E ele falou muito bem de vários temas que eu até coloquei na exposição, que eu vou passar mais rapidamente, mas uma das grandes preocupações tem que ser realmente com o colaborador. Porque se não houver segurança para o colaborador, ninguém vai querer colaborar. Então, muitas das questões que a gente vai tratar, na verdade, são garantias do colaborador. Que para o Ministério Público, ele não tem um interesse direto, tem um interesse de que o colaborador ele tem que ser protegido, porque se ele não for protegido, o Instituto não vai vingar. E, por fim, a questão de transparência e lealdade. Dentro da ideia de um devido processo legal, de um devido processo consensual, a autonomia da vontade é muito forte, e os princípios que giram em torno dele também, como o princípio do nemo venire contra factum próprio, que veda condutas contraditórias, da lealdade, da boa-fé objetiva. Esses princípios têm uma muito maior aplicação, e a orientação busca tratar desses temas. Então, o que o Januário já falou, essa era uma angústia nossa. Nós vamos continuar o acordo no fio do bigode, como a gente fala no interior, né? No fio do bigode, ou a gente vai ter que formalizar isso? No início, sempre foi algo com bastante confiança com os atores. Havia uma grande confiança dos membros do Ministério Público, nos advogados, que faziam esses acordos. Mas isso começou, em razão da ampliação do Instituto, começou a trazer questionamentos. Mas será que nós não temos que dar um pouco mais de segurança e formalismo? Foi aí que se pensou em, primeiro, instaurar um procedimento. Então, hoje a gente instaura um procedimentozinho de colaboração. Mais do que isso, nós temos que formalizar essa proposta, uma proposta de colaboração, geralmente a defesa apresenta, ao menos deveria ser isso, e aí é o marco de início da confidencialidade. A gente sabe que esse problema dos vazamentos incomoda todo mundo. Esse é um problema, eu não sei como solucionar, mas a gente pensou nisso. Olha, a partir do momento que se recebe essa proposta e não indefere liminarmente, a partir dali é o marco de confidencialidade das partes, que inclusive em caso de descumprimento pode levar à suspensão do acordo. E já tive casos em que o colega parou de negociar porque houve vazamento na imprensa. Porque o vazamento ele pode ser muito prejudicial para o Ministério Público. E muitas vezes, isso não é uma crítica a nenhum advogado, especialmente os presentes aqui, que tem sempre uma conduta muito ética, mas muitas vezes o vazamento é uma forma de colocar a faca no pescoço do Ministério Público. De falar assim, como o Ministério Público não vai pegar um acordo desse?
Então, o vazamento nem... Às vezes você pensa, é o Ministério Público que vai... Não, muitas vezes o Ministério Público não tem interesse. Não dizer que não pode ter acontecido, é lógico, nós temos que também saber que falhamos, as instituições falham, as pessoas falham, né? Mas para o Ministério Público eu vejo muito pouca vantagem em vazamentos. Então, aqui se pensou nesse marco de confidencialidade. Não estou dizendo que todos os advogados façam isso, ou que sempre façam. Só faço essa ressalva de que, às vezes, a questão de saber de onde vem um vazamento é muito mais complexa do que num primeiro momento pode parecer. A questão do armistício está prevista na orientação de que, a partir de que momento nós vamos parar as medidas. Isso tem a ver com o judiciário, porque pode aparecer um momento em que o Ministério Público peça, Excelência, suspenda esse pedido de busca, por favor. Por quê? Porque já se adiantou num momento, na mesa de negociação, que se já fez um armistício. Mas quando que se chega nesse ponto? Não é com mero acordo de, quando você propõe, faz a proposta e está suspenso. Não, porque se fosse assim, os advogados, o que iam fazer? Tô suspeitando que vai ter uma busca aqui, não sei, fica sabendo, tá suspeitando. Então ele faz uma proposta para o Ministério Público de acordo. Se houvesse uma automaticidade de suspensão das medidas litigantes, o Ministério Público teria que ficar obrigado só unilateralmente. Então, só quando há um acordo, que geralmente se estabelece, a partir de quando já foram os anexos definidos. É o artigo 17 da Convenção, que definidos os fatos que serão objeto do acordo, as partes poderão estabelecer consensualmente essa suspensão das medidas específicas. Então, pode ser que seja antes? Pode, mas isso depende muito do acordo entre as partes. E isso pode interferir, inclusive, no judiciário. Tem o Ministério Público o dever de informar as provas que possui? Eu já vi muita gente dizer isso. É desleal, o Ministério Público tem que falar, porque como que eu vou fazer um acordo sem saber o que o Ministério Público tem? Esse é um argumento que se usa com bastante frequência. E eu digo que não tem. Na minha visão, o Ministério Público não tem nenhum dever de disclosure das provas que possui com a defesa. Esse dever de disclosure existe no plea bargain, em que a pessoa vai cumprir pena com base no acordo. E aí tem que realmente haver o dever de disclosure. Mas aqui nós estamos em um outro modelo, não é o plea bargain. Por isso que às vezes as pessoas trazem argumentos que não são propriamente aplicáveis para os acordos de colaboração. O grande problema, então, por que a gente não pode ter o dever de disclosure? Porque se houvesse, bastaria que um membro da organização criminosa procurasse o Ministério Público e falasse, eu quero colaborar, me diz aí o que você tem. E a partir dali o Ministério Público ficaria obrigado a apresentar todas as provas e com isso o risco de ter que todas as suas investigações ficarem prejudicadas. Então não me parece que tem o dever de falar, então o Ministério Público está barganhando, está blefando. Não quero dizer que ele está blefando, não. Só não me parece que ele tem o dever de fazer disclosure das provas que estão eventualmente em sigilo. Estou falando da súmula vinculante, 14, ou seja, aquelas que estão em andamento, que demandam sigilo, essas me parecem que podem continuar. Vamos dizer, tem uma interceptação em andamento. Eu não preciso dizer isso para o colaborador. Até porque se eu disser, realmente vai ser um instrumento realmente que vai pôr em risco a própria existência do Instituto. Outra questão que me parece muito importante, que a resolução toca, é a questão do conflito de interesse entre advogados. Esse me parece uma grande falha, e onde eu vou eu falo isso, da advocacia, de não estabelecer um regramento para isso. Porque em vários países, há uma vedação, a vedação de com advogados em processo tradicional. Na Suíça, você não pode ter um advogado advogando para mais de um réu. Tem que ser um advogado para cada um. Mas, na Itália, por exemplo, é vedado que o colaborador tenha o mesmo advogado de outro colaborador. No começo, essa era uma dificuldade grande, porque poucos advogados faziam colaboração. Então, era difícil isso, mas eu acho que cada vez mais eu vejo que isso aí tinha que ser uma regulamentação da OAB. A OAB tinha que regulamentar isso, ou a própria lei. Isso é uma proposta. Então, o doutor Gebran falou, façam propostas e enunciados. Essa é uma proposta que me parece não só de enunciado, mas de alteração legislativa. Porque é muito complicado. Você viola o sigilo, porque um advogado que é o mesmo advogado para dois colaboradores, ele já sabe que o outro colaborador já falou, mesmo aquilo ainda está sob sigilo. Há uma grande chance de haver concordância das colaborações para não haver divergência entre os colaboradores. Há vários perigos. A colaboração cruzada, que eu sei que o Frederico ontem defendeu, eu também defendo, mas ela não pode ter advogados, o mesmo advogado, na colaboração cruzada, isso é corroboração cruzada. Então, me parece que esse é um ponto, e a orientação toca, dizendo assim, olha, havendo eventual conflito de interesse, o Ministério Público pode solicitar que outro participe. É uma decisão muito difícil, porque você está interferindo no dever de escolha do advogado. Mas o Ministério Público, na verdade, o que ele pode fazer é dizer, com essa pessoa eu não negocio. Eu saio da mesa. Isso o Ministério Público me parece que está na sua esfera de atribuição. Se você quiser continuar com o seu advogado, então você vai ter que continuar
ou procura fazer o acordo espontâneo, voluntário, ou você vai ter que trocar de advogado para negociar comigo. Me parece que é algo possível, mas é uma linha tênue. Muitos advogados podem pensar que isso é uma interferência indevida no direito. Por isso que eu acho que isso era um tema que a advocacia devia tratar. Isso eu sempre falo quando eu posso. Não há crítica a um advogado que faz mais de um acordo, porque realmente hoje é plenamente autorizado, mas me parece que a gente tem que evoluir nesse sentido. Aqui é um tema que eu sei que já foi dito ontem, o doutor Frederico é um dos maiores especialistas nesse tema de colaboração, mas eu não queria deixar de mencionar que a colaboração premiada, a corroboração é um dos elementos essenciais desse instituto. Todo mundo sabe que se pensa na ideia de corroboração para evitar a condenação de pessoas inocentes, e realmente tem que ser assim. E me parece que sem a corroboração, hoje, eu até conversava com um amigo meu sobre isso, a minha experiência hoje o Ministério Público tem que aumentar o filtro da corroboração. E isso que eu gostaria de tocar aqui, desde o início, item 14 da orientação, desde o início, o membro do Ministério Público deve se preocupar com as regras de corroboração. Não pode ser algo que ele vá pensar só depois na fase da valoração da sentença. Não, tem que ser algo prévio, tem que ser algo que, inclusive, justifique não só a aceitação do acordo, fazer o acordo, como, inclusive, os benefícios a serem propostos. Quanto mais colaboração, mais eu quero o acordo, quanto mais colaboração, mais eu vou dar benefício para o colaborador. Porque esse me parece um ponto central. E esse é um ponto central que o Ministério Público tem que atuar como advogado-diabo, para justamente ver e afastar qualquer hipótese de que aquele colaborador está mentindo. Isso que tem que ser o papel do Ministério Público nessa fase. E aqui a gente tem que pensar, eu tenho certeza que ele falou ontem, mas eu retomo, a necessidade de uma corroboração objetiva e subjetiva, ou seja, em relação a cada fato delitivo e em relação a cada agente delitivo. Não pode ser uma corroboração geral. Corroborei um ponto de toda a colaboração. Não, cada fato delitivo tem que ter corroboração. E cada imputado tem que ter corroboração em relação a cada imputado. E nesse ponto eu queria fazer uma proposta de enunciado, não sei se seria esse momento, mas da importância de ser tratado em capítulos, tanto dos memoriais quanto da sentença apartados. Ou seja, você tem que ter um item nos seus memoriais da corroboração, tanto objetiva quanto subjetiva, e a sentença, o doutor Gebran faz isso nas sentenças dele, um capítulo da corroboração dos acórdãos, né? Na corroboração, tanto em relação aos fatos, quanto em relação às pessoas. Tá? Isso me parece algo muito importante. Mas aí a gente tem que pensar o que pode ser tratado como prova de corroboração. Me parece um grande equívoco a interpretação do Supremo, que vem dito que não pode ser unilateralmente produzido pelo colaborador. Eu reitero essa crítica, porque essa posição praticamente acaba com a corroboração. Porque, se você pensar, o que é unilateralmente produzido pelo colaborador, praticamente todas as provas de corroboração, pelo menos aquelas que normalmente a gente vai trabalhar, são produzidas unilateralmente pelo colaborador. E-mail. Não foi produzido unilateralmente? Foi. Agenda, foi produzido unilateralmente? Foi. Filmagem, não foi ele que produziu unilateralmente? Gravações, não foi ele que... Então, assim, o sistema Drausos, quem que fez? Foi o Odebrecht, unilateralmente. Não tem um contrato para prova de corroboração. O que eu quero dizer com isso, Andrei, mas quer dizer que você acha que uma mera agenda pode ser regra de corroboração? Isso depende. Por exemplo, a agenda do Paulo Roberto Costa foi encontrada antes dele querer pensar em colaborar, antes dele pensar em ter uma operação Lava Jato. Por que isso não pode ser prova de corroboração, gente? Foi anterior. Então me parece que não é o fato de ser unilateral ou não que exclui, e sim se há ou não confiabilidade nesse elemento de corroboração. Essa que tem que ser a questão. O sistema Drausos tem confiabilidade? Tem jeito de você demonstrar que aquela prova foi produzida e que aquelas entregas ocorreram? Sim, então você pode usar como regra de corroboração. Porque senão a gente vai limitar demais a corroboração. Mas um tema que eu não poderia deixar, e esse aqui é um tema importante que a orientação trata, é que às vezes você pode investigar para corroborar, mesmo antes do acordo estar firmado. Por exemplo, vamos supor, esses dias eu fiz um acordo de colaboração que eu me arrependi de não ter feito essa diligência inicial. O cara falava, eu fui entregar dinheiro em tal lugar, no escritório. Eu acho que era no 4º andar. Eu falei, então tá, vamos fazer o acordo, porque depois eu pego lá as entradas no prédio. Só que aí eu fiz o acordo, e quando eu oficiei, o que me disseram? Não tinha mais registro de entrada. Então, aí eu fiquei com a brocha na mão. Então, assim, aí você fica realmente a importância de você já fazer diligências como a polícia, e eu acho que a gente tem que ter humildade de aceitar que a polícia talvez tenha um modelo mais próprio que o nosso. A polícia, o que ela faz?
todas as investigações de corroboração antes do acordo ser firmado. Como o Januário falou, e eu acho que nós temos que caminhar para isso, de haver... Pode ser que seja necessário um pré-acordo? Tudo bem, faça um pré-acordo para a necessidade de corroboração. E aí você leva para o judiciário, reitero o que o Januário disse, algo mais já palatável em relação a isso. O item 12.1 diz isso, que enquanto que você pode fazer um acordo, um pré-acordo. A questão, também não queria deixar de falar disso, que é a questão da recebimento da denúncia. O Supremo tem uma interpretação que, na minha visão, é equivocado e feito inicialmente nesse inquérito 3998, depois reiterado pela segunda turma, alguns ministros da segunda turma, de que tem que ser feito um juízo de prognóstico de condenação para receber a denúncia. Gente, isso é um grande equívoco na minha percepção. Eu faço essa crítica de maneira bastante... tranquila, já escrevi sobre isso, eu tenho um livro que fala só sobre um artigo que eu falo de regra de cobração, e eu escrevo isso, que eu digo, olha, eu acho que o Ministério Público realmente não deve oferecer denúncia se ele tem dúvida. Mesmo no tradicional. Essa ideia de indúbio pro societatis, para mim, é um equívoco. O Ministério Público tem que superar isso. O Ministério Público só tem que denunciar se ele tiver certeza de que ele vai conseguir uma condenação. Não tem lógica nenhuma você ter um carro com 50 km de gasolina para atravessar um deserto de 100 km. Quem que vai atravessar? Ninguém. E por que você denuncia sabendo que você não tem prova para condenar? Então, mas isso é um estándar que o Ministério Público, como titular da ação penal, tem que mudar. Por que eu não acho que o Judiciário deve fazer essa análise? Porque se o Judiciário faz essa análise, você transforma o réu em um condenado. Você antecipa. Primeiro que tem o risco do Judiciário antecipar voto, de antecipar o seu... quebrar a imparcialidade chamada objetiva, que é você tem que parecer imparcial. Então, se você faz um recebimento de denúncia e tem um prognóstico de condenação, imagina o réu. Puxa vida, tô bem, hein? Imagina, o cara, o processo vai se transformar num ainda maior forma de degradação do réu. Então, não me parece que essa posição... E ela nem tem fundamento... Eles trazem algo que é da prisão preventiva na Itália. Na Itália, realmente, se faz uma análise... Para decretar prisão preventiva, você realmente tem que ter um juízo de prognóstico de condenação. Mas isso não é para colaboração. Então, me parece que, além das premissas são equivocadas, e não me parece que é um resultado algo importante. Temos que pensar num microsistema da colaboração. Primeiro, não é só para crime organizado, crime de organização criminosa. Nós temos que pensar em todas as leis anteriores. É lógico que o centro desse microsistema é a Lei 2.850, mas ela vale para crime contra o sistema financeiro, crime de sonegação. Mas é lógico que a gente tem que reservar isso para crimes graves, não é para ladrão de galinha. A colaboração, para crimes graves. Mas dentro disso a gente tem um microsistema. E dentro desse microsistema, além disso, dentro da ideia de microsistema, nós temos que pensar em proteger o colaborador de maneira macro. Não adianta o colaborador fazer um acordo de colaboração e isso significa uma morte civil dele. De que ele vai ter a Receita vai aplicar uma multa de 20 milhões nele. Ou de 40 milhões, ou de que o Banco Central... Então, se nós... Tudo bem, a gente pode pensar, não é nosso interesse, mas é nosso interesse, porque nós temos que trazer o colaborador com segurança. Então, por isso que nós temos que avançar nesse ponto e pensar em medidas que tragam de maneira macro uma garantia para o colaborador. Então, a questão da ação de improbidade tem que ter, na minha visão, deve ser tratada no acordo de colaboração. Inclusive, a resolução 179 do CNMP permite que haja um TAC, um termo de ajustamento de conduta, em relação ao acordo de colaboração. Me parece sem sentido que você possa fazer no crime um acordo e não possa na improbidade. De verdade, isso para mim é um argumento que eu não tenho essa legalidade tão... Assim, olha, a lei veda, então não pode. Me parece que a lei veda você transacionar com o valor do ressarcimento. Você não pode. Você tem que ressarcir o dano. Isso a própria resolução garante. Mas assegurado esse limite, você pode transacionar, me parece, na ação de improbidade. Porque, às vezes, ele vai fazer um acordo no crime e fica sujeito a uma sanção gravíssima na improbidade. A mesma questão em outras áreas. Então, limite ao compartilhamento de provas. Então, nos acordos, isso me parece que a gente tem que estimular, os acordos têm que ter cláusulas de proteção do colaborador, de forma que você não compartilhe aquelas provas com outras instituições, salvo se ela aceitar as cláusulas do acordo, ou ao menos de dar um benefício para o colaborador. Isso está no item 39 da orientação normativa. E a gente tem que caminhar nisso, de buscar uma forma de que a pessoa vá no Ministério Público, vá em uma instituição e resolva todo o problema. Tem uma expressão, né? One shop. One shop é uma
expressão que eles usam, né? Uma vez, vai no shopping e resolve tudo. Uma vez, vai numa loja e resolve tudo. Tem que ser essa a ideia do acordo, senão a pessoa vai realmente se desestimular. E a questão também que o Januário já mencionou, para além dos benefícios legais. Podemos ir além dos benefícios aqueles expressamente previstos? O Januário bem disse que colaborador que vai fazer um acordo em que ele vai ter que narrar 50 fatos, ele vai ser condenado por 5 anos em cada fato. Quem que vai fazer um acordo desse? Ninguém vai ter interesse. E mais, nós temos que pensar que tipo de colaborador nós queremos. Nós queremos um colaborador que realmente colabore em tudo e que diga tudo que sabe, ou nós vamos querer um colaborador que pensa assim, puxa, quanto mais eu falar, maior pena eu vou ter. Qual que é o instinto humano? Omitir e mentir. Então, ou a gente faz um acordo em que dê estímulo para o colaborador para que ele tenha a sua situação resolvida, e aí nesse ponto me parece que o limite máximo é algo muito importante. Você estabelecer um limite máximo de punição. Você fala assim, olha, você vai ser condenado a 10 anos, quem vai condenar o juiz, mas a partir de 10 anos a gente não vai te denunciar mais. E mais, você só vai cumprir desses 10, 5 anos de prisão. André, mas por que isso? Pelo seguinte momento, então veja, você estabelece uma pena máxima, você estabelece uma pena mínima, que ele vai realmente cumprir, que é 5 anos, e os 5 anos distantes, ele foi condenado a 10, mas vai suspender 5. Por que vai ficar 5 anos suspenso? Como uma espada de Damocles, para que aquele colaborador não descumpra o acordo. Eu não sei se todos perceberam que a nossa lei não prevê um mecanismo de revisão criminal. Vamos supor que o Alberto Youssef hoje ele já condenou, transitou em julgado, os acordos dele, tudo bem, já teve benefício. Mas vamos supor que hoje a gente perceba que ele mentiu em tudo. O que a gente pode fazer? Há uma posição que diga, olha, o acordo de colaboração ele seria como uma 4ª fase na aplicação da pena, então você poderia voltar atrás, isso não seria uma revisão pró-societatis. Você voltaria para a pena aplicada na sentença sem o benefício. Difícil, né? Essa interpretação é feita por um professor Walter Nunes, mas... Na minha visão, e essa é uma proposta legislativa importante, é como se fez na Itália, que se prevê a revisão criminal pró-societate nesse caso. Esse é importante na minha visão. Mas porque, como a gente não tem ainda, então, ele vai cumprir 5 dos 10 anos. Se ele descumprir, a gente já tem uma pena líquida para cumprir e executar contra ele. Então veja como é importante essa técnica. Por isso que se pensou nessa técnica, para também não só a segurança, mas também pensar... nisso. Ah, Andrei, mas isso viola a legalidade, isso é um absurdo, Andrei. Mas, e aí eu gostaria de pensar, eu já estou no final, a questão da legalidade, para que surgiu a legalidade? Para que surgiu o princípio da legalidade no processo penal? Foi para proteger o imputado. Foi para proteger que haja tipos penais abertos, que haja medidas de coação sem previsão legal. Foi para isso, para proteger o imputado. E aqui nós estamos tratando de benefícios. Ou seja, algo que beneficia o réu. A própria Constituição prevê o afastamento da legalidade quando é a favor do réu. A lei não pode retroagir para beneficiar o réu? Então me parece que aqui, se você fizer uma interpretação estrita da legalidade, você está usando o princípio da legalidade contra quem foi que o princípio deveria proteger. É o que o Franz Riquelme fala, que é a inversão dos direitos fundamentais. Você está usando um direito fundamental contra aquele que deveria ser protegido. Então me parece que o princípio da legalidade ele é uma falácia nesse caso. E as outras, quem tiver interesse, eu disponibilizo esse artigo, me mandem que eu mando sem nenhum problema. Então a orientação ela vai nessa linha, dizendo que é possível esses benefícios além da lei. Eu estabeleço esses requisitos. É lógico que a gente não pode estabelecer qualquer benefício. O réu tem que começar a andar no shopping com uma placa, eu sou corrupto. Não, tem alguns limites. Primeiro, tem que ser benéfico ao réu, não pode ser expressamente vedado por lei, tem que ter relativa cobertura legal. Analogia, é o que a gente usa no caso tanto do benefício domiciliar diferenciado, tem que ser lícito e moralmente aceitável, respeitar os direitos fundamentais, tem que ter razoabilidade e tem que ter um benefício que o Ministério Público negocia, que é algo que ele pode negociar. Eu também não vou negociar com o chapéu alheio, né? Diz isso no interior. Não posso fazer, né, com o chapéu alheio. Então esses me parecem requisitos que a gente traz balizas. Talvez a gente precise estabelecer isso. E além dos benefícios, vem a questão das obrigações do colaborador. Eu já estou terminando, doutor Jair. Só falar disso, eu já termino. Quais são as obrigações do colaborador? Basicamente, elas giram em torno do princípio do nemo venire contra factum próprio. O colaborador ele não pode ter uma conduta incompatível com a vontade de colaborar. Então, essa é a ideia de que ele tem que revelar tudo o que sabe. Ele não pode escolher o que ele vai colaborar, porque senão ele vai escolher o que narrar. Não me parece que isso seja leal.
E mais, impõe uma mudança de lado o acordo. Isso está na orientação normativa, no item 22. O grande problema, e isso me parece algo que a gente tem que refletir, é a questão da narrativa parcelada e do chamado recall. Isso me parece algo que eu realmente eu tenho muita dificuldade com isso. Esse recall, ou seja, o cara omitiu um fato específico, você chama ele e faz um acordo mais grave. Isso é o que na prática tem sido feito. Eu sei que é algo para a gente tentar equilibrar, mas eu tenho uma grande problemática em relação a isso, porque me parece que isso desmoraliza o Instituto. Então, na Itália, como que se fez na Itália? Se estabeleceu um prazo máximo em lei de que depois de 180 dias ele não pode mais narrar nenhum fato. Então, isso é algo que a gente possa pensar como uma alteração legislativa. Ele tem que parar de delitiva, parar a atividade delitiva, embora não esteja na lei, me parece compatível com isso. Ele tem restrições ao direito do recurso, como o Januário falou. Além dos motivos que o Januário falou, é incompatível a pessoa querer recorrer ilimitadamente e tem um motivo a mais para a gente estabelecer limitações. Quais são esses limites a mais? A questão da prescrição. Se ele ficar, ele já vai ter uma pena menor do que ele deveria. Se ele ficar recorrendo indefinidamente, a chance de prescrição retroativa é enorme. Por isso que se tem que limitar o direito ao recurso, na minha visão. Isso não viola os princípios do fair trial. Isso quem disse foi a Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso impronunciável Natchievich versus Georgia, em 2014, que se disse exatamente sobre plea bargain e possibilidade de recurso. Aqui me parece que a analogia é válida, porque a gente está tratando de negociação. Pode, numa negociação, você restringir o direito ao recurso? E a Corte Interamericana diz, mesmo as garantias do fair trial, que estão no artigo 6º da Convenção, que são o coração das garantias do processo, elas podem ser limitadas se for inequívoca, se houver safeguards, ou seja, se houver medidas de garantia, e terceiro, se não afrontar o interesse público relevante. Quem tiver interesse, eu mando esse acordo, vale muito a leitura, ele é muito bom, porque ele trata justamente desse modelo e ele faz uma análise de toda a Europa desses modelos negociais e das suas garantias, tá? E aí eu chamo a atenção para o cumprimento de pena sem processo. Todo mundo aqui, eu sei que vai me jogar um sapato se eu falar que tem que cumprir pena sem processo. Mas eu queria só que a gente ouvisse isso com o coração aberto. Por quê? Juro, eu tive um caso que mudou minha percepção sobre o tema. Eu fiz fazer um acordo de colaboração com uma pessoa e ele falou assim, doutor, meu nome está na mídia, eu não posso trabalhar mais. Eu trabalho no mercado financeiro, ninguém quer trabalhar comigo. Deixa eu cumprir 2 anos de prisão domiciliar, porque quando acabar prisão domiciliar, esses 2 anos eu volto minha vida e sigo minha vida. Eu não quero esperar daqui 2 anos para ter que começar a cumprir pena daqui 2 anos, porque aí eu vou ter que voltar atrás. Eu pus lá no acordo, a pedido da defesa, queria cumprir pena sem processo. E aí o Supremo deu uma decisão, que até hoje eu não entendi, pode cumprir, mas é por sua conta e risco. Eu sei o que ele quis dizer com isso, mas de qualquer forma, me parece que aqui mais uma vez a gente está usando o processo contra o imputado. Veja, o cara quer cumprir pena. Eu quero cumprir pena, eu não quero processo, eu quero cumprir pena. Então a gente fala, não, você não pode querer isso, você tem que ter o direito ao processo. Gente, aí é a ideia da mudança de shift realmente. E tinha alguns temas que eu queria falar, o Ministério Público, me parece que isso é importante, tem um dever de fundamentar a recusa, tá? Ainda que sucintamente, ele tem o dever, como agente público, embora não me parece que seja um direito subjetivo do réu colaborar. Mas ele tem que fundamentar por que ele entende que embora aquele esteja trazendo provas da estrutura da criminosa, aquilo eu já sabia. Então aquilo não me interessa mais. Mas ele tem que fundamentar. E tem que ter safeguards. Que safeguards são essas? Ele tem que devolver os elementos de prova, diz a orientação normativa, ele tem que devolver os elementos de convicção, mas, como o Januário falou, tem que haver uma cadeia de custódia das provas apresentadas. Isso é importante, aquela ideia de você normatizar, de ter um pouco de formalismo. Porque se hoje o doutor Jairo... Não, doutor Jairo não vou dizer. Se um advogado me apresenta hoje uma prova, né? O doutor Tracy me apresenta uma prova hoje. Amanhã eu faço um pedido de afastamento de sigilo... É meu dever mostrar que essa prova aqui não usei, que eu tinha uma fonte independente. Eu, como membro do Ministério Público, que eu tinha uma fonte independente para fazer aquele pedido, certo? Esses são os meus contatos. Eu queria agradecer imensamente não só a oportunidade, mas o grande prazer de estar aqui presente, de poder compartilhar algumas das minhas inquietações e dificuldades. As dúvidas são muito maiores do que as certezas nesse tema, mas eu espero que tenha podido, ao menos, trazer alguma contribuição na reflexão desse instituto tão novo, mas ao mesmo tempo tão essencial para a eficiência da investigação. Obrigado, pessoal.